Lucas capítulo 2, o verso é o 46. Amém? Eu vou ler na NVI. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficaram maravilhados com o seu conhecimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Amém? Os irmãos podem sentar. Bem, desde o ventre materno, quando as pessoas já tomam conhecimento de que a vida ali no útero, o que se espera é o crescimento. A gente quer que a criança cresça e se desenvolva. Inclusive, o crescimento de uma criança é o sinal de que ela está saudável, né? É aquilo que se espera. Toda criança saudável, ela cresce. Preservadas as características individuais de cada uma das pessoas, em cada fase, é esperado um determinado crescimento. É assim que os médicos avaliam as crianças. Crescer deveria ser uma coisa assim, muito natural e espontânea, como a gente vê na natureza. Mas, na verdade, crescer é um desafio muito grande. Pense em você. Em quais áreas da sua vida você gostaria de crescer e muitas vezes é tão difícil? É um desafio. Crescer, muitas vezes, é um desafio tanto físico como emocional, intelectual e até mesmo espiritual. Porque, à medida que nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo e vamos entendendo que as nossas decisões, que as nossas escolhas afetam não somente as nossas vidas, mas a vida das pessoas que também estão ao nosso redor. E isso gera consequências. Eu posso afirmar para vocês nessa noite que é o crescimento que nos faz assumir responsabilidades. Repita comigo, é o crescimento que nos faz assumir responsabilidades. O título dessa mensagem é Crescimento Espiritual. Quinta-feira eu falei sobre herança espiritual e hoje, quando eu percebi, era crescimento espiritual. Esse é o título da mensagem. No capítulo 2, Lucas, em um dos poucos textos da Bíblia que vai falar sobre a infância de Jesus, ele faz aqui como se fosse um sumário da vida infantil de Jesus. Ele vai falar ali do nascimento, como foi o nascimento de Jesus. Logo depois ele fala como que Jesus foi circuncidado ao 8º dia, como era esperado pela lei. Depois ele fala que aos 40 dias, a mãe de Jesus, ela está liberada e ela vai ao templo ali para apresentá-lo. E acontece uma coisa muito especial na apresentação de Jesus, porque estava ali no templo um homem de Deus chamado Simeão. A Bíblia diz que o Senhor falou que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Então, ele estava ali em volta do templo, sempre, sempre aguardando aquele dia. E no dia que Jesus foi ser ali apresentado, esse homem chega. E quando ele contempla Jesus, ele diz: Senhor, já pode despedir o teu servo, porque os meus olhos já viram Cristo. Mas não somente Simeão estava ali naquele dia, estava também uma profetisa chamada Ana. A Bíblia diz que ela era viúva, estava sempre ali no templo, orando e jejuando constantemente. E quando ela viu Jesus, a Bíblia diz que ela deu glórias a Deus e falava para todos aqueles que esperavam a redenção de Israel daquele menino. Enfim, a apresentação de Jesus foi muito especial, foi muito marcante. Os pais de Jesus, a Bíblia diz, ficaram impactados com aquelas palavras e, como sempre, Maria guardava todas aquelas coisas no coração, como a Bíblia diz. Enfim, Lucas vai dizer que, passado o tempo, os pais de Jesus sobem a Jerusalém para participar da festa da Páscoa, como eles tinham costume. Jesus agora com 12 anos. E quando os pais estão voltando para casa, já um dia de caminhada, eles se dão conta de que o menino não está no meio deles. Então volta, interessante isso, né, irmãos? E volta, e depois de 3 dias encontra Jesus onde? Onde que vocês acham que Jesus poderia estar?
Na igreja? Pois é, os pais de Jesus não acharam isso. A Bíblia diz que eles procuraram incessantemente. Depois de 3 dias procurando, o encontrou no templo, entre os mestres, ouvindo o que eles falavam, fazendo perguntas. Também as pessoas que estavam ali o ouviam maravilhadas com as respostas e o entendimento que ele tinha. Afinal de contas, o que tinha acontecido com o menino Jesus? Porque, afinal de contas, ele já não era mais aquele menininho. Não é? Lucas vai dizer para nós algo interessante. Ele estava crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Ele estava crescendo e encontrando graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Não era propósito de Deus que Jesus fosse um menino para sempre. Não. Assim como não é propósito de Deus que nenhum de nós venhamos ser crianças para sempre. O Senhor deseja que nós venhamos crescer. Enfim, o texto ressalta que Jesus estava crescendo, mas não crescia apenas de tamanho, não crescia apenas no conhecimento da leitura, de escrever, do hebraico, do aramaico e das coisas concernentes à vida humana. A Bíblia diz que ele estava crescendo diante de quem? De Deus. Aleluia! Que coisa linda! Que crescimento admirável! Que crescimento desejável, como nós desejamos crescer na presença de Deus. A Bíblia diz que ele crescia em tudo, inclusive em todas as áreas. Mas o que o texto realmente está querendo ressaltar para nós é que ele estava crescendo espiritualmente. Ele está querendo nos mostrar o desenvolvimento espiritual de Jesus. E com isso, nessa noite, nós podemos tirar algumas lições para as nossas vidas. Podemos pensar aqui, desde o momento que nós encontramos o Senhor Jesus e tivemos as nossas vidas transformadas, que nascemos de novo para uma nova vida com Deus. Pensa, como o Pai deseja o crescimento de seu filho. Olha, pai e mãe, tudo que você mais deseja para o seu filho não é que ele cresça? Você quer que seu filho cresça. Tudo que Deus mais deseja para nós, enquanto seus filhos, é o nosso crescimento. E o nosso crescimento em tudo, inclusive na vida espiritual. Talvez você está aqui nessa noite me ouvindo e você é uma pessoa que tem tido um crescimento espiritual. Tem crescido no seu conhecimento de Deus. Você tem sentido mais perto de Deus hoje do que nunca. E tem tido experiências com Deus que você nunca teve. Talvez as pessoas ainda não estão percebendo que você está crescendo na presença de Deus. Assim como os pais de Jesus não conseguiram compreender quando ele disse que o único lugar que ele poderia estar era na casa do Pai. Talvez muitas pessoas também olhem para você e não conseguem entender o que está acontecendo. Eles não entenderam, os pais de Jesus, que ele estava crescendo e por isso ele estava começando a assumir responsabilidades. E é isso que acontece quando uma pessoa cresce, ela começa a assumir responsabilidades. E Jesus na casa do Pai demonstrava isso, que o seu crescimento fazia com que ele começasse a tomar, na presença de Deus e na casa do Pai, responsabilidades que antes ele não tinha. Após 3 dias, pensa comigo dos pais ali procurando. Achando talvez que o menino estava perdido, mas não estava perdido. Porque ninguém está perdido na casa do Senhor. Porque ninguém se perde em Deus. Porque ninguém desperdiça a vida em Deus. Porque todos nós que entregamos as nossas vidas a Jesus, eu tenho certeza que você já pensou, poxa vida, por que eu não fiz isso antes? Olha, irmãos, eu aceitei Jesus, eu tinha 12 anos. Eu olho para trás com alegria, eu não me arrependo de nenhum só dos dias que eu dediquei a Jesus. Eu olho para trás com alegria e com felicidade, porque Ele trouxe preservação para a minha vida. Eu não tenho as marcas que o mundo muitas vezes, infelizmente, traz para a vida das pessoas, porque eu o reconheci ainda tão jovem e não achei que seria muito oferecer a minha vida a Ele. Muito pelo contrário, eu achei que para mim era um grande privilégio Ele me receber como sua filha. Eu não desperdicei a minha vida. Muito pelo contrário, eu ganhei.
Ao dar lá a Jesus, eu ganhei. Jesus diz que aquele que quer salvar a sua vida, perde. Mas aquele que dá a sua vida, ele ganha. E é isso que aconteceu com cada um de nós. Então Jesus não estava perdido. Jesus estava na casa do Pai. Mas os pais de Jesus não pensaram qual o único lugar que aquele menino realmente poderia estar, senão na casa de Deus. Eles não perceberam o quanto Jesus tinha crescido. Talvez você está aqui nessa noite, está me ouvindo, e você é uma pessoa que as pessoas estão percebendo um crescimento. E as pessoas estão admiradas e felizes, porque estão vendo que você está se comprometendo com Jesus e a sua vida está transformando. E você está aqui feliz nessa noite, porque algo tremendo Deus está fazendo na sua vida. Jesus também causou admiração na vida de muitas pessoas, quando olhavam para ele e falavam, meu Deus, que menino é esse? Que palavras de sabedoria é essa? Que criança cheia do Espírito é essa? Que presença de Deus é na vida desse homem? Enfim, mas talvez você está aqui nessa noite e você é uma pessoa que se desenvolveu em muitas áreas da sua vida. Você já empreendeu tanto, cresceu bastante, mas infelizmente você está morto espiritualmente, porque ainda não conectou a sua vida a Jesus. E quando nós não conectamos a nossa vida a Deus, nós estamos mortos. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus outra vez disse, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Olha, nessa noite nós estamos falando de crescimento espiritual. O que Deus quer para você que nessa noite está me ouvindo é chamá-lo para perto dele, te dar uma nova vida, ou quem sabe um recomeço. Quem sabe você está aqui nessa noite, está morto, já esteve vivo, mas hoje está morto por causa do pecado. Olha, Jesus nessa noite está te chamando, é um recomeço. Nós não cantamos? Quero voltar ao início de tudo e encontrar-me contigo, Senhor. Todas as vezes que canta essa música, eu me lembro muito bem do dia da minha conversão, que foi o primeiro dia que eu pus o pé na igreja. Eu me lembro muito bem de subir nas escadas daquela igreja e entrando naquela canção, aqueles louvores. Quando eu ouço essa música, eu me lembro muito bem daquele primeiro dia em que eu entreguei a minha vida ao Senhor. Irmãos, o pecado, ele nos faz estar mortos. E não é isso que Deus quer para a nossa vida. Deus quer que nós venhamos estar vivos e em crescimento. 2024, um ano de crescimento em Deus para a sua vida. Eu não sei qual que é o projeto de vida que você fez para esse ano. Eu não sei quais áreas da sua vida você deseja romper, mas eu tenho uma convicção no meu coração nessa noite. Deus, o Pai, quer que você rompa espiritualmente. Deus, o Pai, deseja que você cresça, que você caminhe e que Ele se manifeste em sua vida cada vez com mais graça. Se você está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Gente, quem quiser a vida de alguém e dar a ela uma nova vida para viver tudo outra vez? Quem que é capaz de tirar uma pessoa do pecado e transformá-la e dar a ela uma vida nova outra vez e dizer, vive de novo, e agora vive comigo, vive uma nova vida, uma vida abundante, uma vida cheia da minha presença? Quem faz isso senão Deus? Nessa noite o Senhor quer oferecer recomeço e perdão para aqueles que hoje estão mortos, e o Senhor deseja que eles revivam e cresçam. Não se engane. O crescimento para Jesus não foi algo simples. A gente lê o texto e acha bonito, né? Parece que foi uma coisa tão natural, mas não foi tão simples. A Bíblia diz que Jesus se submeteu ao sofrimento para crescer. Hebreus 5, 8 e 9 diz, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Jesus aprendeu por meio do sofrimento. Ele aprendeu por meio do sofrimento o crescimento, de forma que o crescimento é uma grande escola para nós. Infelizmente, nós não queremos sofrer. Quem aqui nessa noite quer sofrer, irmãos? Ninguém. Nós não queremos sofrer. Mas muitas vezes, o Senhor permite sim o sofrimento das nossas vidas para que nós venhamos crescer, para que nós venhamos amadurecer, para que nós venhamos assumir responsabilidades, para que nós venhamos estar na posição que Ele deseja para as nossas vidas. Uma coisa é certa, se Jesus precisou crescer, meu irmão, eu não tenho dúvidas que eu preciso crescer. E eu preciso mesmo, né, irmão? Fala a verdade. Eu brinco com o Miguel e falo com ele que daqui uns dias o sapato dele vai passar para mim.
Porque o próximo número é o meu. Irmãos, meu pé não cresce desde que eu tinha 12 anos, irmãos. Eu calço 33, 34, irmãos. Aleluia. Mas enfim, não é? Eu tenho dúvida que se Jesus cresceu, se ele necessitava crescer, nós também precisamos crescer. Os pais desejam o crescimento dos seus filhos, almejam, sonham, oram, planejam, fazem o melhor para que eles cresçam e se desenvolvam da melhor maneira possível. Irmãos, os pais desejam que os filhos vão crescendo, vão amadurecendo e vão assumindo responsabilidades. Deus, o nosso Pai, espera o mesmo de cada um de nós. Ele quer que você cresça, que eu cresça, que nós venhamos desenvolver e assumir cada dia mais responsabilidades no seu reino. O Senhor quer que nós cresçamos, que nós amadureçamos, que nós venhamos desenvolver. Ele já providenciou tudo para o nosso crescimento. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. A Ele seja a glória, agora e para sempre. João 3,30 diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Repita comigo: é necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário. É necessário para nós que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça. Que isso seja uma oração. Amém, meu Deus. Que isso seja verdade. Oh, Senhor, com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Quando nós crescemos, nós somos servos dos nossos irmãos. Mas quando a gente cresce, a gente não quer nem dividir o brinquedo. Quando a gente é menina, a gente faz até pirraça. Não quer nem dividir a merenda, nem o brinquedo. Um dia desse, o Miguel chegou da escola e falou assim: mãe, você esqueceu de pôr minha merenda? Eu pensei: é mesmo? E aí, meu filho? Ninguém me deu merenda, mãe. Eu falei, nossa, meu filho. Pensei assim, nossa, o ciclo de amizades dele tá... Mas, enfim, sabe, irmãos, quando nós crescemos, nós servimos. Quando nós crescemos, nós dividimos. Quando nós crescemos, nós não fazemos pirracinha, Belém, Belém, nunca mais estou de bem. Não tem disso, porque nós crescemos. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino, mas quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. É isso que Deus quer para nós. Que nós venhamos deixar para trás as coisas de menino, os pensamentos de menino, os comportamentos de menino, porque Ele tem responsabilidades para nós no seu reino. Ele quer fazer coisas tremendas em nós e através de nós. Ainda muita vida abundante para fluir através de nós e alcançar outros. Deus deseja que em 2024 você tenha um projeto de vida mais elevado. Deixe Jesus crescer em você. Deixe que Ele apareça. Que as pessoas o enxerguem em você e falem assim: não, fulano, isso só é Jesus, hein? Porque, olha, né? Tem uma pessoa que eu conheço que fala assim: a antiga fulana deixava isso não. A antiga fulana ia lá resolver a parada. A antiga fulana dava a resposta. Mas agora, a antiga fulana não existe mais. Ela agora é uma nova criatura. E Jesus está aparecendo. Ele está crescendo. As pessoas olham e falam assim: é o antigo fulano, mas Jesus
Meu Deus, conta para mim, igual receita de regime, né? Que quando você fala que está fazendo, ninguém quer saber, mas depois que você emagrece, todo mundo quer saber a receita. Não, fala aí para nós, né? O que aconteceu? Assim é você no mundo. Quando você deixa de ser criança, quando Jesus começa a crescer, as pessoas querem saber o que está acontecendo com você. E quando você fala, é Jesus, Ele está crescendo, isso traz glória para o nome dEle, conhecimento. O cheiro do bom perfume do conhecimento do Senhor vai exalando em todos os lugares. E essa é a vontade de Deus para nós. Que nós venhamos crescer. Deus tem crescimento para mim, para você esse ano. Põe aí na sua agenda, põe aí no seu projeto de vida, crescer, crescer, é a vontade que Deus tem para nós, é o que Deus quer para a Igreja Batista Betel nesse ano, crescimento, porque a Igreja do Senhor Jesus, primitiva, que servia o Senhor com toda alegria, ela crescia e caía na graça e no conhecimento do povo, é o que Deus quer para nós quanto igreja, que nós venhamos crescer e cair na graça do povo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Certa vez eu disse para o Miguel assim, Miguel, você tem que comer para crescer. E ele disse, está tudo errado, mamãe. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Aí eu ri e falei assim, tá bom, glória a Deus. Amém, Jesus. Que Ele cresça. E eu diminua. Mas, irmãos, se nós formos pedir a alguém que avaliasse a nossa vida, se você fosse no pediatra espiritual, deixa eu aqui, né, fazer uma suposição. Como é que ele diria que está o seu desenvolvimento? Você está dentro do que Deus espera? Você está onde Deus deseja? Você está dentro daquilo que Ele planejou para você? O que Deus diria para você hoje a respeito do seu desenvolvimento, na presença dEle? O que Ele te diria? O que Ele diria a mim? Nós precisamos crescer em todas as áreas como Jesus cresceu, mas principalmente na área espiritual. Entenda uma coisa, quanto mais de Deus eu tiver, melhor mãe eu vou ser, melhor filha eu vou ser, melhor esposa eu vou ser, melhor serva do Senhor, melhor qualquer coisa eu vou ser, quanto mais de Deus eu tiver. Irmãos, se você tiver mais de Deus, você será em tudo o melhor. Em tudo. E o que você será melhor, em tudo que você faz, você também será melhor. Quanto mais de Deus você tiver. Não queira ser rico para com os homens e pobre para com Deus. Não é essa a vontade do Pai Celestial. Ele quer que você seja rico para com Ele. E aí, Ele vai fazer com que você experimente o melhor dessa terra. Não seja rico aos seus próprios olhos. Jesus precisou crescer e nós precisamos crescer. Diz para essa pessoa do seu lado, crescer. Nós precisamos crescer. Crescer. Pode ser difícil crescer. Tem crianças que quando vão crescer sentem dor nos ossos. Porque o sofrimento traz dor também. Porque implica em mudanças, implica em transformações. Não tem jeito de crescer e não sofrer um tiquinho. Não tem jeito de crescer e não ter um desconforto. Não tem jeito de crescer e não abrir mão daquelas roupas que você usava antes. Olha, se você está mudando de roupa, é porque você está crescendo. Aleluia! Que bênção! Então, sabe, o crescimento vai exigir que você deixe para trás aquelas coisas que não te servem mais, que não cabem mais em você. O crescimento exige algo de nós. Cristo é um exemplo disso. O sofrimento, o crescimento exigiu dele obediência, exigiu dele submissão, mas ele chegou ao fim, cumpriu a submissão e hoje está assentado à destra da majestade nas alturas. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Jesus não pediu a mim e a você nada que ele primeiro não tenha feito. Nada. Jesus não é igual um livro que eu li uma vez que dizia assim, como que você casa sem namorar? Aí perguntar para o moço que escreveu o livro, você casou sem namorar? Ele falou, não. Ué, então como é que você está ensinando o povo a casar sem namorar se você namorou para casar? Entende? Jesus não.
Jesus, tudo que ele pediu a nós, ele viveu, ele passou. Então, Jesus cresceu e ele quer que eu e você venhamos crescer. A lição que Jesus nos dá é necessário estar na casa do Pai. Ou seja, na sua presença, para se relacionar com Ele. Não existe crescimento longe da presença do Pai. Por isso ele estava ali na casa do Pai, porque ele estava crescendo. Quando a gente não cresce, a gente não entende o valor da igreja. Quando a gente não cresce, a gente não entende o valor de estar aqui. O salmista, quando falou, eu prefiro estar um dia aqui do que em qualquer outro lugar, ele não era mais uma criança. Ele sabia o valor desse lugar. Talvez uma criança chegue aqui, irmãos, ela não sabe reconhecer o valor de tudo isso. Mas um adulto se espera que ele reconheça o valor de tudo isso aqui. Então, quando uma pessoa não valoriza o estar na casa do Senhor, o buscar a face de Deus, isso é um sinal que não está havendo o quê? Crescimento. Porque quando nós vamos crescendo, nós vamos assumindo responsabilidades no reino de Deus, na casa do Senhor. A gente não fica dando seta e indo para a direita, para a esquerda, não. A gente põe o ombro debaixo da carga e fala, aqui estou aqui, vamos lá, vamos orar, estamos juntos, estamos agarrados, estamos trabalhando, porque nós estamos crescendo e assumindo responsabilidades. Somos filhos de Deus, amém? Amém? Precisamos crescer, amém? Até quando? Até que alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos. Olha, o convite é para mim e para você. Cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais com os gentios que viviam na futilidade dos seus pensamentos. Se você nasceu de novo, se você é nova criatura, se você está crescendo, isso quer dizer que você já não vive mais na ambição dos gentios. Paulo diz assim, em Efésios 4, 18 a 20, que os gentios, eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que eles estão. Devido ao endurecimento dos seus corações, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo uma avidez, toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Não foi assim. Então, nós não crescemos se no nosso coração tem a ambição dos gentios. Se nós desejamos o que o mundo deseja. Se o nosso objetivo de vida é aquilo que o mundo propõe, se o nosso propósito de vida está fora da presença de Deus, irmãos, não existe crescimento dessa forma, sabe? Nós não podemos achar que vamos crescer voltando para o lugar de onde Jesus nos tirou. Não, nós não vamos crescer voltando para lá. Nós vamos crescer avançando na presença do Senhor. Hoje eu te pergunto, como está o seu crescimento espiritual? Como você está se desenvolvendo? O ano só está começando, é janeiro. Nós ainda temos chance. De fato, vocês ouviram falar dele, nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por seus desejos enganosos e a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vós abandone a mentira e fale a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não deem lugar ao diabo.
O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que Deus conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se. O Pai quer que nós cresçamos, que nós deixamos para trás as mentiras, as iras, as vinganças, as palavras torpes, malditas, mal proferidas, palavras que não deveriam ser nunca faladas. A sua boca é santa. O que sai da sua boca tem que ser a palavra de Deus, como disseram para aquele profeta. Olha, bem sei que o que sai da sua boca é verdade, porque se cumpre. A palavra de Deus que sai da sua boca é verdade, porque se cumpre. É isso que Deus quer que saia da nossa boca. As palavras de vida que vêm da parte dele para nós. Isso é sinal de quê? De crescimento. Irmãos, não entristeçam o Espírito. É com Ele que nós vencemos, é com Ele que nós crescemos, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos põe de pé, é Ele que nos anima. Não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus e nem mesmo dar lugar ao diabo. Assim como Jesus cresceu, Deus quer que nós venhamos crescer. Amém? Nós não precisamos nos comparar com ninguém. Nessa noite aqui, o convite não é a comparação. Você viu, o irmão chegou ontem na igreja e ele já faz, já acontece, e está fervoroso na fé, e o irmão está... Não. O convite é você se autoavaliar. Você sabe onde você está. Você sabe olhar para a sua vida e ver, um dia eu já fui melhor, hein? Hoje eu não estou tão bem assim, não. Hoje eu estou até achando que está certo aquelas coisas que estavam erradas. Acho que eu estou legal, não. Hein? Aquelas coisas que antes eu falei, nunca mais. Né? Jesus me livre. Eu sou um servo do Senhor, uma serva do Senhor. Agora eu estou, nada a ver. Não tem problema não. Pode fazer. Não se engane. Não volte para o lugar de onde Jesus te tirou. Ele te deu nova vida e quer ver você crescer. Sabe quando o pai vê o filho dar os primeiros passos? É Jesus olhando para nós. Ele quer ver os nossos passos. Podem ser trôpegos e vacilantes, mas não importa, o Espírito Santo está conosco para firmar os nossos passos. Ele quer ver você caminhando como um bebê, e daqui a pouquinho como Jesus. Olha como é que é a trajetória que Lucas descreveu aqui de Jesus. Olha, nasceu 8 dias, 40 dias, 12 anos, Jesus. Ele foi crescendo. Na caminhada da fé, ele foi desenvolvendo. Irmãos, tem uma caminhada proposta para nós. Deus quer que nós venhamos crescer para percorrê-la e chegar até o fim. Há um ditado judaico que diz o seguinte: se você não crescer, ficará cada vez menor. Ou você cresce, ou você fica menor. Hoje é tempo de refletir. Existe alguma área da sua vida que precisa de ajuste? Essa é a noite. Essa é a oportunidade. O Pai te chama. Está de braços abertos, sorriso largo, brilho nos olhos, roupa preparada, festa pronta. Ele quer festejar os seus primeiros passos. Quer celebrar a sua coragem de deixar todas aquelas coisas que parecem de tanto valor por uma de muito valor que você encontrou. Sabe aquela pessoa que encontrou aquela joia de muito valor e deixou tudo por causa dela? Ele está querendo ver isso em você. Larga tudo e vem. Ele é a joia de maior valor. Se você for rico para com Deus, você será rico na eternidade. Quantas pessoas estão vivendo e se enriquecendo, mas não são ricos na eternidade. Não tem nada no céu. Não tem nada em Deus, é pobre, cego e nu.
mas Deus está nos chamando para sermos ricos dele, ricos na eternidade, e assim vamos usufruir do melhor dessa terra, porque ele dá para todos aqueles que o amam. Não inverta os valores. Eu não sei o que você planejou nesse ano para a sua vida, mas se Jesus não está lá em primeiro lugar, apague essa lista. Faça de novo. Pergunte para Ele onde que o Senhor quer que eu esteja. Aonde que o Senhor quer que eu invista. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E a sua justiça e as demais coisas. Ele vai cuidar. Demais é tudo. Sabe todo esse pacote que a gente se preocupa com ele? Jesus falou que as demais coisas, ele vai acrescentar. Quem que vive de acréscimo? Ninguém. Mas ele diz que tudo isso na sua vida, quando você coloca em primeiro lugar, é acréscimo. Porque não são essas coisas que te satisfazem. Não são essas coisas que te dão a verdadeira alegria. Não são essas coisas que vão te dar a paz. É Ele, é Ele. E as demais coisas só serão um acréscimo na minha vida e na sua vida. Avalie sua vida hoje. Ninguém pode fazer isso a não ser você. Você quer o melhor para a sua vida? Eu também. Mas nossas escolhas mostram o que nós estamos fazendo. Se é melhor ou não, é as nossas escolhas que estão dizendo. Eu quero o melhor. Você quer o melhor para você, irmão? Eu quero. Mas é as suas escolhas que estão mostrando se realmente você quer o melhor ou não. Jesus demonstrou ficar na casa do Pai, que ali não era apenas o melhor lugar, mas era também a sua melhor escolha. Quando crescemos, nós entendemos isso. Que a casa do Pai não é só o melhor lugar, é a melhor escolha. Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Você não sabia que você devia estar na casa do seu pai? Cresça espiritualmente. Esse é o ano do crescimento. É a chance que Deus está dando para mim e para você. Vamos romper. Vamos sair da superficialidade. Vamos entrar nas águas profundas do conhecimento de Deus. Vamos nadar no rio do Senhor. Vamos conhecer mais de Deus. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Rei, meu Redentor. Oh Deus, eu sei que é isso que o Senhor deseja para nós.